Depois que a gente estudou o diagnóstico de gravidez, uma coisa que é muito importante é como estimar a idade gestacional. Não tem nenhuma grávida que não tenha curiosidade de saber com quantos meses ela está, com quantas semanas ela está. E a gente pode usar critérios subjetivos e critérios objetivos para chegar a isso. Então, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente relembrar alguns deles. Chamar atenção, gente, que quando eu quero calcular e estimar a idade gestacional, eu posso, por exemplo, levar em consideração o aumento do volume uterino. Chamando a atenção aqui de alguns parâmetros que a gente já discutiu. Chamando a atenção que o útero, normalmente, ele deixa de ser um órgão intrapélvico em torno de 12 semanas, né? Em que ele está ultrapassando ali a sínfise púbica. Entre 12 e 16 semanas, esse útero está entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Em torno de 20 semanas na cicatriz umbilical. Então, a gente pode dizer assim, gente, é uma forma tosca da gente avaliar a idade gestacional. Concorda comigo? Vamos seguir. Uma outra forma é a movimentação fetal. Como a gente mencionou, a percepção dos movimentos fetais pelo obstetra, pelo médico, é um sinal de certeza. E normalmente isso acontece em torno das 18, 20 semanas. Para facilitar a memorização de vocês e de acordo com alguns livros didáticos, a gente percebe a movimentação fetal em torno de 20 semanas. Então, quando a gente começa a perceber a movimentação fetal, a paciente deve ter em torno de 20 semanas. É assim que a gente estima. Vamos seguir. Uma outra forma é pela ausculta fetal. Como a gente mencionou aqui, quando a gente usa o sonar, a gente normalmente percebe os batimentos em torno de 10 semanas. Quando a gente usa o pinar, em torno de 20 semanas. Então, também é uma forma da gente estimar a idade gestacional. Mas existe, gente, uma forma que é uma forma mais precisa. E que é uma forma que a gente preferencialmente deve lançar a mão e preferencialmente no primeiro trimestre, que é a chamada ultrassonografia. Chamar a atenção de vocês que, em termos de ultrassonografia, no primeiro trimestre, até 6 semanas, a gente usa uma medida. E que medida é essa? É o diâmetro médio do saco gestacional. Então, até 6 semanas, memoriza aí diâmetro médio do saco gestacional. Perfeito? Vamos seguir. Depois desse período, ainda no primeiro trimestre, entre 6 e 12 semanas, a gente lança a mão da chamada medida conhecida por comprimento cabeça-nádega, que é o chamado CCN. Entendido isso? E aí, quando a paciente está no segundo trimestre de gestação, a gente chama atenção que isso é importante e a gente vai abrir um parêntese muito importante aqui que vocês não podem deixar de memorizar, que até 20 semanas, alguns livros didáticos consideram o diâmetro biparietal como a melhor medida para estimar a idade gestacional. Acontece que isso não é um consenso. Alguns livros, principalmente o de ultrassonografia, falam que a partir do segundo trimestre, o ideal é uma combinação de medidas. Que combinação de medidas são essas? Diâmetro biparietal, circunferência abdominal e comprimento do fêmur. Então, atenção a esse detalhe que livros como Rezende preconizam que no segundo trimestre, até 20 semanas, o DBP é o melhor parâmetro. Mas os livros de ultrassonografia preconizam que, a partir do segundo trimestre, o ideal é utilizar uma combinação de medidas. Então, isso até 20 semanas é essa divergência aí que a gente acabou de dizer. Mas detalhe importante. Após 20 semanas, não tem mais discussão. A gente não usa uma medida específica, como vocês estão vendo aí, de comprimento do fêmur. A gente usa uma combinação de medidas, que foi aquela que a gente acabou de mencionar. Diâmetro biparietal, a gente fala também em circunferência abdominal e comprimento do fêmur. E por que a gente usa a combinação? Porque a gente sabe que uma medida isolada, ela é imprecisa. Então, tem que usar essa combinação para poder se aproximar da idade gestacional da paciente. Beleza? Muito bem.
Outra coisa que é muito importante é saber a data provável do parto. Não há nenhuma paciente que não queira saber qual é o momento que ela vai parir, ou qual é o momento que ela tem que programar a cesariana, se for do desejo dela, ou se ela tiver alguma indicação obstétrica para essa via de parto. Então, entendam que a gente pode fazer isso e faz isso de uma forma simples. Agora, a paciente ela também tem que ter uma noção de quanto tempo dura a gravidez. E a gente não fica usando a lua aí para fazer essa estimativa do tempo de duração da gravidez. A gente sabe que uma gravidez, a gente diz que a gravidez, aquela gravidez que é fisiológica, vamos dizer assim, ela dura de 37 semanas completas a 42 semanas incompletas. Numa média o quê, gente? Numa média de 280 dias, de 40 semanas de gravidez. Então, como é que a gente calcula a data provável do parto de uma paciente? A gente calcula, gente, com base numa duração de gravidez de 40 semanas. E para esse fim, a gente chama e usa a chamada regra de Naegeli. Na regra de Naegeli, o que a gente faz? A gente soma 7 ao dia da data da última menstruação. Em relação ao mês, a gente vai fazer o seguinte, nos meses de até março, a gente soma 9 ao mês, e depois de março a gente faz o chamado cálculo retrógrado, em que a gente diminui 3 ao mês. E aí a gente vai avaliar, em virtude dos nossos achados, se a gente soma 1 ou não ao ano. Nossa, isso parece muito difícil, mas não é. Vai ficar mais fácil a gente trazendo alguns exemplos práticos aqui. Então, imaginem o seguinte, uma paciente diz para vocês que a data da última menstruação dela foi 7 de março de 2014. Então, qual é a data provável do parto dessa paciente? Vamos lá, gente. Vamos somar 7 ao dia, 14. Vamos somar 9 ao mês, 12, dezembro. Precisa somar 1 ao ano? Não precisa. Ela provavelmente, a data provável dela de parto é 14 de 12 de 2014. Beleza? Vamos dificultar um pouquinho mais. Olha aí para uma paciente que tem uma data da última menstruação do dia 25 de janeiro de 2014. Então, vamos lá, ó. Vamos somar 7 ao dia. O que acontece com essa paciente? Ó? 26, 27, 28, 29, 30. Lembrar que janeiro vai até 31, 31 e 1º. Muito bem. E aí eu tenho que somar 9 ao mês. Aí daria outubro. Mas você percebeu que quando você somou 7 ao número de dias mudou o mês? Então, gente, na verdade, a data provável dela é 1 de novembro de 2014. Porque quando eu somei 7, acresceu 1 ao mês. Entendido isso? E para finalizar aqui, olha um outro exemplo. A paciente tem uma data da última menstruação do dia 12 de setembro de 2013. Vamos lá, somando 7 dá 19, fazendo o cálculo retrógrado, diminuindo 3 dá junho, e chamando a atenção que é 2013, não pode ser 19 de junho do mesmo ano. Então, a gente soma 1 ao ano. Qual é a forma melhor de você memorizar isso? Calcular a data provável do parto. Exercitar. Tem que fazer exercício e com os exercícios você vai conseguir sedimentar esse conhecimento. Então, atenção que isso é tema importante para as provas, não pode errar isso, porque é uma coisa fácil.